mais do que bonito para o São Paulo Futebol Clube. Então, seguindo aqui para falar de Palmeiras, o Palmeiras teve... É difícil falar de melhores atuações, né? Porque, assim, a gente viu um primeiro tempo do Palmeiras contra o Internacional majestoso, né? Assim, magistral, excelente, excepcional, 4-0. E aí, no próximo jogo, com outro adversário duríssimo, fora de casa, tradicional, a gente tem uma mesma atuação do mesmo quilate. Do mesmo tamanho, a diferença é que não foi 4, foi 2-0, mas poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. River Plate tem uma chegada em 45 minutos para 86 mil torcedores. E o Palmeiras tem 2 gols, um gol que o lateral tira em cima da linha no chute do Andreas Pereira e uma bola na trave do Lucas Evangelista numa cobrança de escanteio. Então, assim, um primeiro tempo magistral, fantástico e que deixa aquele sabor de poderia ter sido mais. A vitória é gigantesca, a vitória é brutal pra cima do River Plate. Com a vitória o Palmeiras chega aí, né, a marca de ele se junta ao Boca como o quarto time, o terceiro time com mais vitórias fora de casa. E se você pegar a média de gol, a média de partidas jogadas, a média do Palmeiras é a melhor. Tá? O Palmeiras jogou menos para vencer mais fora de casa na Taça Libertadores da América em relação ao Boca Juniors, o Nacional do Uruguai e o River Plate. Então, assim, esse 2-1, esse segundo gol que a gente vai discorrer ele aqui, muito por conta de como foi a postura do Palmeiras e do River Plate na segunda etapa, não tinha como ser diferente, né? O River Plate em casa, tomando 2-0 do Palmeiras, é claro que no intervalo o Gadiardo ia dar um esporro tremendo nos jogadores, é claro que os próprios jogadores entrariam diferente, se não fosse na técnica, na vontade, no empurro dos seus 80 mil torcedores, e isso aconteceu, né? Bateu, uma hora furou, que foi um gol num desvio, né? Ali o Martínez Quarta, o zagueiro do River Plate, se eu não me engano, o jogador mais valioso do elenco, por sinal, ele chuta, a bola desvia e entra. E a gente teve quase um empate do Borja no último lance, no penúltimo lance da partida, porque o último foi um contra-ataque que o lateral do River Plate tira a bola do pé do Alan ali, que poderia ter sido o terceiro. Então, assim, 2-1, vitória gigantesca. Vitória monumental no Monumental de Nunes, mas não tem nada definido. Por mais que a enquete está no ar aqui, ó, River Plate tem chances de avançar, tá meio a meio, 50-50. Sim, está em aberto, não, o Palmeiras passará. É o River Plate, né, que já reverteu contra o Cruzeiro, que já quase reverteu contra o próprio Palmeiras em 2020, que a gente faz 3-0, não faz 2-1, a gente faz 3-0 contra o River Plate, né, lá no estádio do Estudiantes, salvo engano. E aí aqui eles fazem 2-0, tem o terceiro gol, foi anulado, teve pênalti que foi desmarcado. Foi um jogo, acho que na minha vida, o jogo mais emocionante que eu acompanhei do Palmeiras, assim, que o coração sai pela boca. Com toda certeza foi essa partida. Então, assim, Palmeiras e River Plate, Palmeiras e Boca Juniors, tem esses dois gigantes sul-americanos, Boca e River, nunca se dão por mortos, né? Por mais que os times argentinos hoje estejam com um poderio econômico um pouco abaixo dos brasileiros, mesmo assim ainda contratam, né? Mesmo assim eles ainda têm o chamariz de ser o River, eles ainda são dos poucos times argentinos que têm dinheiro. Não igual os brasileiros, mas o River gastou 100 milhões nessa janela. O Palmeiras gastou mais, é verdade, mas o River gastou 100 milhões. O River trouxe 3 campeões do mundo em 2022 com a Argentina. Deixa eu ver se eu lembro os nomes. É o Armani, que já estava lá, é o Gonzalo Montiel, lateral esquerdo, que faz o gol, lateral direito, que faz o gol de pênalti do título da Copa do Mundo contra a França, e o Acunha, né, aquele lateral baixinho, chatinho, também é jogador de seleção brasileira, de seleção argentina, de 2, 3 Copas do Mundo. Então, assim, é um elenco robusto, é um elenco experiente, tem o Enzo Dias, tem o Colídio, que é um bom jogador, você tem o Martínez Quarta, que é um ótimo zagueiro, o Paulo Dias, que ontem não foi a noite dele, mas é um ótimo zagueiro. Então, você tem tem o Nacho Fernandes, que nós brasileiros conhecemos bem, né? Ele jogou naquele time do Atlético Mineiro de 2021, que ganhou quase tudo, e que ficou no caminho pelo próprio Palmeiras em 2021 na semifinal da Libertadores. Então, assim, é um time experiente, é um time de qualidade, um time de respeito, é um time de tradição, de camisa pesada. Então, 2-1 não tá resolvido. 2-1 são 90 minutos que o Palmeiras vai ter que ter a postura que teve no primeiro tempo contra o River. Eu falo sem medo de errar. Aqui pra vocês. Se o Palmeiras atuar como atuou o primeiro tempo, é claro que não dá pra você fazer aquilo 90 minutos. Mas se o Palmeiras iniciar a partida no Allianz Parque da mesma forma que iniciou no Monumental, já vai abrir 1-2 e ali a conta vai estar fechada. A classificação vai estar garantida. Tá certo? Então, assim, torcedor palmeirense, fique
não preocupado, mas também não cante vitória antes da hora. Libertadores é assim, são jogos dramáticos, são jogos traiçoeiros, são resultados que parecem bons e não são tão bons, mas é claro que é um excelente resultado. Venceu o River por 2-1 fora de casa. Porque assim, se o River tivesse vindo aqui no Allianz Parque, vamos inverter, o River tem a melhor campanha, o primeiro jogo é no Allianz e o segundo é no Monumental. O River vem aqui e ganha de 2-1. A gente acreditaria na virada porque é o Palmeiras, porque é o nosso time do coração, vamos dizer assim. Mas a verdade é que lá no íntimo, né, assim, fala lá dentro, lá no fundo, a gente já tá preocupado. Porque, poxa, se em casa a gente não venceu, quem dirá fora? Então, assim, você pode ter certeza que é o mesmo sentimento do torcedor do River Plate. Fica aquela esperança, vamos pra cima, vamos na mística, vamos na camisa, vamos na tradição, mas a verdade é que tem um colosso na sua frente, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí os